Olá, começa agora mais uma edição do Saúde é Vida para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje vamos falar sobre Fevereiro Roxo, campanha nacional de conscientização sobre doenças crônicas sem cura, com o objetivo de incentivar o tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida e a importância do diagnóstico precoce. Vamos entender sobre lúpus e fibromialgia, que são doenças reumáticas. E isso a gente vai conversar com o Dr. Rafael Navarrete, coordenador da Comissão de Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que já está conectado aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Obrigado, Cassiane, e um obrigado todo especial a quem estará nos assistindo. Perfeito, Dr. Rafael. Para a gente iniciar, então, esse bate-papo, né, vamos entender quais as diferenças e também as semelhanças, né, dessas duas doenças. Para iniciar, então, o que é o lúpus? Bom, o lúpus é o protótipo de uma doença autoimune. Por que ele é o protótipo? Porque ele é o melhor exemplo, dentro da nossa área, de uma doença autoimune, no caso, aonde o sistema imunológico da pessoa ataca um tecido saudável, um órgão saudável. Ou seja, é uma doença onde há muita produção de autoanticorpos que vão agir em vários órgãos da pessoa, muitas vezes ao mesmo tempo, com alto risco de morbidade e às vezes até de mortalidade. Quais são os fatores de risco, Dr. Rafael, e os principais sintomas do lúpus? É importante dizer que o lúpus é uma doença que acomete principalmente mulheres jovens, mulheres em idade fértil, né? E daí que um dos fatores de risco, um dos gatilhos importantes, é exatamente os fatores hormonais. Então, há realmente um papel muito importante, uma influência do estrógeno na participação disso. Além dele, além dos fatores hormonais, fatores ambientais, por exemplo, o raio ultravioleta, né, o sol, ele também ataca a pele dos pacientes de forma com que ele, como se fosse causasse uma lesão num tecido saudável da pele, fazendo com que essa pele entre em atividade e apareça inúmeras lesões, inúmeras manifestações cutâneas da doença, que muitas vezes é o que abre o quadro, ao lado das manifestações articulares, que são as dores, às vezes acompanhada de inchaço articular, mas esse binômio dor articular, o envolvimento cutâneo, muitas vezes é o que abre o quadro. Mas, como eu disse lá atrás, há também algumas outras manifestações que nos preocupam muito. Por exemplo, quando atinge o sistema nervoso central, quando atinge o rim, quando atinge, por exemplo, o coração ou mesmo os pulmões. Então, isso faz com que o paciente entre num estado de vigilância permanente, e daí, Cassiano, é muito importante, então, nessa hora, da gente poder fazer um diagnóstico precoce nesses pacientes. Porque como o quadro aparece multissistêmico, muitas vezes o paciente ele procura aquela especialidade que está mais sendo acometida, e muitas vezes tudo gira em torno de uma doença única, que é o lúpus. Então, é importante quem está nos assistindo que entenda que doeu a junta, inchou a junta, teve lesão de pele, teve fotossensibilidade, ou seja, sai no sol, o rostinho, a pele, a região do pescoço, fica muito vermelho, né? E que às vezes dê falta de ar, que incha as pernas, que urine pouco, que tenha uma pressão alta do nada, assim, pessoas jovens, então que procure um reumatologista, porque pode estar diante dessa doença chamada lúpus eritematoso sistêmico. Sistêmico porque, como eu disse, pega vários órgãos ao mesmo tempo ou de forma migratória, por exemplo. Perfeito, doutor Rafael. E como que é feito, então, esse primeiro diagnóstico? Quais são os exames, né, para esse paciente? E como que é feito também o tratamento, medicamento, né, as medicações, o que esse paciente ele pode fazer para melhorar a qualidade de vida?
como que funciona a vida mesmo e o organismo desse paciente que foi diagnosticado com lúpus? O diagnóstico, o ideal é que ele seja precoce, né? Então, há reumatologistas localizados em hospitais universitários, há reumatologistas que trabalham pelo SUS, há reumatologistas que têm consultórios privados, então esses pacientes podem e devem procurar um reumatologista para que se faça um diagnóstico precoce baseado nesses sintomas que eu citei anteriormente, né? É importante que quem está nos assistindo esteja alerta para esses sintomas. Uma febre muitas vezes inexplicável, uma perda de peso que não tem assim um motivo muito plausível para ela, né? Essa falta de ar, inchando as pernas, às vezes uma hipertensão, uma pressão arterial alta, em pessoas jovens, né? Então isso faz com que essas pessoas devam estar alertas e no sentido de procurar. Então a primeira coisa é um diagnóstico precoce. Feito esse diagnóstico precoce, nós vamos correr após a clínica, fazer os exames complementares que vão confirmar ou afastar essa doença, né? E aí a gente tem uma série de exames laboratoriais e de imagem que vão nos ajudar a dizer, olha, você está com lúpus ou você não tem lúpus. Então, esses exames complementares e eles vão nos ajudar muito, porque tudo isso, Cassiane, vai nos ajudar a fazer um melhor tratamento. Que, como eu te disse, é uma doença que tem um grande risco de morbidade e até de mortalidade. Você já pensou uma mulher jovem ou um jovem perder sua vida por causa de uma doença que a gente sabe que tem tratamento, né? Pode não ter cura, mas tem tratamento, principalmente nessas fases precoces. E o tratamento, ele vai depender do grau de envolvimento do paciente, dependendo do órgão acometido, dependendo do momento que está envolvido o paciente. Então, a gente tem inúmeras medicações, várias armas terapêuticas que vão, obviamente, tratar e ajudar a bloquear a evolução dessa doença. E esse tratamento também, né, doutor Rafael, ele tende a diminuir as dores, né, como foi mencionado, depende do grau que esse paciente está, então tem toda uma questão também de terapia, né, medicamentos terapêuticos e também a parte mental desse paciente, né, que acaba também acometendo bastante talvez a saúde mental desse paciente, né, achando que ele não vai poder ter uma qualidade de vida melhor, de repente esse paciente, que ele trabalha, ele não consegue mais trabalhar por conta das dores, então envolve várias questões, né? Correto, falou tudo. A questão psicológica, ela é muito importante também ser acompanhada. E aí eu chamo a atenção para que o colega reumatologista, o médico que está acompanhando essa paciente ou esse paciente, envolva a família dele. É muito importante que a família esteja presente e entenda o que aconteceu com o paciente, por que ele está desse jeito. E é muito importante que essas pessoas próximas ao paciente, principalmente então seus familiares, deem apoio, deem suporte, procure. E é importante que a gente conte para esses pacientes o que é a doença. E o paciente também, ele tem que saber o que está acontecendo com ele, porque a partir daí ele melhora. Se você tem um apoio, né, dentro de casa, já é ali um grande caminho andado para uma melhora depois com o tratamento feito em si, né? Então é importante esse apoio, essa ajuda das pessoas, explicando, orientando, educando e colocando os familiares, envolver esses familiares a favor do paciente. Perfeito, doutor Rafael. Vou voltar só um pouquinho em relação à questão que atinge, né, principalmente aí o público feminino. E tem risco para essa mulher, se ela quiser engravidar, tem risco durante a gravidez? Como que funciona no organismo da mulher? Precisa ter cuidados especiais? Vai depender do grau de envolvimento ou do órgão acometido. Se é uma paciente que ainda está em franca atividade da doença
tem um envolvimento renal importante, tem às vezes uma manifestação do sistema nervoso central, às vezes crises convulsivas, às vezes psicoses, às vezes delírios, que é uma paciente que está com algum tipo de complicação, se oriente que não engravide. Se for um lúpus leve, um quadro apenas cutâneo articular e for realmente um desejo imenso do casal, a gente muitas vezes apoia, mas acompanha. Em todos os casos, há o acompanhamento. Normalmente, na gestação, o quadro do lúpus ele tende a diminuir a exacerbação, para que depois no puerpério, ou seja, depois que a pessoa ganha nenê, ele muitas vezes até piora. Mas durante a gestação, por falta da produção do estrogênio, em alguns casos, o lúpus ele fica controlado. Mas, repito, para a mulher engravidar ou planejar essa gravidez, o médico tem que estar de acordo e tem que ver principalmente o controle da sua doença, porque senão pode correr risco realmente de acontecer alguns abortos, e a gente vê, e tem casos de abortos de repetição, muitas vezes por participação de outro mecanismo de ação, mas também por atividade da doença. Exatamente. Então, realmente é uma situação, né, delicada que precisa, assim, de acompanhamento, principalmente, justamente por isso, né, doutor Rafael, que necessita desse diagnóstico precoce, né, para poder saber aí o grau da doença e fazer o tratamento adequado. Perfeito. Agora a gente vai entrar nessa questão, então, da fibromialgia, né, falar um pouquinho sobre também essa condição. Ela é considerada uma das condições mais prevalentes, né, se tratando aqui de Brasil, doutor Rafael? Ela é prevalente no mundo, né? E no Uhum, Brasil não é diferente. perfeito. Há trabalhos que colocam a sua incidência, a sua prevalência entre 3 a 5% da população, ou seja, é muita gente que tem fibromialgia, né? E muitas vezes passa despercebido esse diagnóstico. E isso é importante porque muitas pessoas às vezes têm fibromialgia e não sabem que tem, né? Então, é importante agora, com essa questão da lei, com tudo que está se falando sobre a fibromialgia, a imprensa nos ajudando a divulgar o que vem a fibromialgia, e maior número de pacientes que têm esses sintomas, que eles possam, então, ter um diagnóstico correto, né, preciso, e a partir daí fazer o seu tratamento em seguida, né? E, doutor Rafael, o que é a fibromialgia, né? Como que age no organismo? Tem alguma semelhança com o lúpus? Tem alguns sintomas, alguns sinais que são parecidos? Não, ela não tem semelhança com lúpus, mas pacientes lúpicos podem ter fibromialgia também, né? Então, é uma associação que a gente vê, porque a fibromialgia, muitas vezes, ela está presente isoladamente, a pessoa só tem fibromialgia, mas em outras situações as pessoas também podem ter outras manifestações, outras doenças reumatológicas associadas ou não reumatológicas. Então, a fibromialgia ela pode estar presente numa série de outras doenças, numa série de outras condições crônicas, principalmente, né? Mas a fibromialgia, ela é uma síndrome, quer dizer, um conjunto de inúmeros sintomas caracterizados principalmente por uma dor generalizada, ou seja, uma dor no corpo todo, e que costuma vir acompanhado de um cansaço é, frequente, o que nós chamamos de fadiga, também associado a alterações do sono. As pessoas às vezes têm dificuldade para pegar no sono, ou têm dificuldade para manter o sono, ou mesmo essas pessoas elas dormem, mas têm aquele sono muito leve. E todas essas situações fazem com que o paciente acorde cansado. E ele diz para a gente assim, doutor, parece que eu não dormi à noite, né? E durante o dia ele fica extenuado, vamos assim dizer, né? Principalmente ao final do dia. E isso faz com que essas manifestações muitas vezes contribuam para que ele tenha uma alteração de memória, de concentração, de fala, né? Que é exatamente por conta da dor crônica e da alteração do sono.
né? E metade dos pacientes, em torno de 50% então dos pacientes, vem associado, além de tudo isso, com uma ansiedade e depressão. Então você veja, é um bojo de uma doença realmente muito importante. A dor, por ser um sintoma subjetivo, não quer dizer que ela não seja explicável, né? Então a gente consegue explicar essa dor e acreditar no paciente. Isso é muito importante, que o médico acredite nas queixas do paciente, e que a gente está ali, o reumatologista, para ajudar esse paciente. E essa lei, ela veio exatamente, a lei veio para alertar todos e fazer com que esse paciente saia da invisibilidade e entre realmente no quadro real, que é o que a gente sempre disse e a gente sempre fala para os nossos pacientes e para todos, da fibromialgia, que é uma doença real, verdadeira, e que essas pessoas realmente elas sofrem bastante. E a gente está aqui para ajudar essas pessoas, o reumatologista, outras especialidades também, mas principalmente o reumatologista, que é quem mais estuda a fibromialgia. Perfeito. Então, doutor Rafael, diante, né, dessas suas informações, é um pouco mais difícil, então, esse diagnóstico, né, desta condição, desta síndrome, uma vez que os pacientes, eles se queixam, então é como se fosse um mapeamento, né? Vocês precisam ouvir, então, esse paciente, saber do histórico dele para se chegar nesse diagnóstico, então, desta condição? Porque é um pouco mais difícil esse diagnóstico, correto? Apesar de muito falada, Cassiane, eu não acho que é um diagnóstico tão simples de fazer, mas nós temos critérios diagnósticos pelo Colégio Americano de Reumatologia que nos ajuda a preencher os dados, os itens que nos ajudam a chegar ao diagnóstico de fibromialgia. Mas esses pacientes, eles realmente eles sofrem, eles têm muita dificuldade, né? E isso faz com que muitas vezes eles sejam até não reconhecidos pelos próprios familiares, porque vai no médico, vai no outro e faz os exames. E é importante a gente dizer que a grande maioria, ou todos os exames complementares para a fibromialgia primária, todos são normais. Então, muitas vezes, o parente, a pessoa que convive com aquela pessoa com fibromialgia, acha que ela possa estar simulando, ou que ela não tem aquilo, e na verdade ela tem. Então, não é o exame que vai me dizer que tem fibromialgia, é um diagnóstico essencialmente clínico, né, que a gente se baseia nesses critérios e na nossa percepção, na experiência que o reumatologista tem no dia a dia de atender esses pacientes. E na questão do tratamento, doutor Rafael, como que é realizado, né? Também falando sobre as medicações, tem essa nova diretriz, queria que também explicasse, né? Por que foi pensado essas novas diretrizes aí, com base na lei também, em relação a esse tratamento? O tratamento, ele envolve medidas não farmacológicas e farmacológicas. O tratamento não farmacológico, vários estudos evidenciam o sucesso do tratamento não farmacológico, principalmente a atividade física. Então, a atividade física, a aeróbica, mas pode ser também a anaeróbica, as duas em associação é o ideal, de acordo com a capacidade, com a característica de cada pessoa. Eu não vou chegar para você e dizer assim, Cassiane, vai andar 1 hora, vai correr, vai fazer 1 hora de academia. Cada caso é um caso. Você tem que analisar a pessoa como um todo, começar devagar e sempre, e fazer com que essa pessoa se adapte à atividade física. Isso é provado que ela melhora a dor, ela melhora o sono, ela melhora o emocional da pessoa. Associado à atividade física, existe também algum apoio psicológico através da terapia cognitivo-comportamental. Então, muitos pacientes fazem essa terapia que visa mudar nele, fazer com que ele entenda melhor os problemas que ele está passando. Porque muitas vezes esse paciente tem uma ideia errada dos seus problemas, no caso da fibromialgia. Então, a terapia cognitivo-comportamental tem as suas técnicas que faz com que esse paciente mude o seu entendimento e faça também com que ele melhore
nessa questão da dor, da fadiga, do sono, etc. E tem os tratamentos farmacológicos, que vão agir na dor, vão agir nas vias que causam a dor e na via de resposta da dor, que nesses pacientes está com defeito. Então, o remédio ele visa estimular essa via inibitória de dor e inibir e segurar a via excitatória de dor. Então, há medicamentos para isso. Mas é uma doença, é uma síndrome, Cassiane, que ela não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem acompanhamento. O paciente fazendo o tratamento não farmacológico, ele melhora. Agora, tem pacientes que, mesmo fazendo tudo isso, não melhora. É onde esse paciente pode se beneficiar através da lei, né? Porque não é todo mundo que tem fibromialgia que é deficiente. Mas a lei ela veio para ajudar, através dessa avaliação chamada biopsicossocial, ou seja, aonde não vai somente olhar a doença da pessoa, mas vai olhar o que a pessoa sente, a sua dor, o impacto emocional, né? Ela vai avaliar o paciente, as suas funções como um todo, vai analisar essa questão psicológica dele, a questão social, aonde ele vive, como é que é o relacionamento dele com os seus familiares. Então, isso é muito bom, isso é um ganho para esses pacientes e a gente está muito de acordo com tudo isso que está acontecendo. Perfeito, doutor Rafael, exatamente, porque essa a lei ela vem justamente para isso, né? Para ter um outro olhar aí diante desse cenário. Muitos pacientes, como já foi mencionado, eles têm uma dor, mas eles não procuram saber, porque não é normal sentir dor, né, doutor Rafael? Tem que ter essa investigação, porque a gente precisa estar atento, né, aos sinais que o nosso corpo, o nosso organismo, ele nos dá, né? A gente tem que ficar ligado mesmo em relação a isso, porque sentir dor não é normal, tem que investigar justamente para ter esse diagnóstico e fazer o tratamento adequado. No caso da pessoa com lúpus, que o doutor mencionou que quem tem lúpus pode, né, ser acometido aí com essa condição também, né, da fibromialgia. O tratamento, essa pessoa ela tem que fazer o tratamento, então, nos dois casos, para lúpus e para fibromialgia, nesses dois sentidos, né? Correto, não pode deixar de tratar o lúpus. O lúpus é uma doença que, se não tratar, pode causar umas sérias complicações, né? E se esse paciente com lúpus também tem fibromialgia, há que se trate as duas situações, as duas doenças, né? Então, nós não podemos só tratar uma e deixar a outra, né? Então, isso faz com que esse paciente melhore. A fibromialgia, ela é uma condição real, ela é verdadeira. Então, a gente tem que valorizar esses pacientes e fazer com que eles entendam o seu problema, que sua família participe junto, todos esses aspectos, que acredite no paciente para que ele tenha sucesso no tratamento, né? A lei 15.176, que começou a vigorar agora, a partir de janeiro desse ano, ela faz essa avaliação biopsicossocial. Então, médicos, psicólogos, algumas vezes terapeutas ocupacionais, nutricionistas, vão avaliar. E o mais bacana dessa lei é que o SUS, a lei ela serve para que o SUS acolha esses pacientes que não têm condições de ter um plano de saúde ou fazer uma consulta particular. Então, o SUS ele vai ter um atendimento também multidisciplinar por essas especialidades que eu citei aqui. Eles vão fazer com que haja essa orientação para os pacientes, que vão orientar os pacientes ao melhor tratamento, à melhor conduta, e vão fazer também uma forma de que esse paciente volte, se reintegre ao trabalho, né? Que ele possa, em alguns casos, voltar ao trabalho. Isso é muito importante para ele se sentir útil, porque muitas vezes acomete pessoas jovens. Você já pensou a gente perder um paciente jovem que esteja aposentado ou que esteja recebendo auxílio por conta da dor, que não consiga trabalhar? Isso é muito triste, isso é muito ruim.
Então, o SUS também ele vai ter uma participação, e a lei fala sobre isso, sobre a participação do SUS, o Sistema Único de Saúde, que vai também nos ajudar a tratar, a esclarecer sobre essas doenças, ou essa doença, no caso da fibromialgia. Perfeito, doutor Rafael. Então, falando sobre, né, essa questão de ter, né, qualidade de vida, principalmente, é um combo, né? Tratar a condição, tratar a doença, né, a síndrome, não tem cura, mas tem tratamento, e é importante ressaltar essas informações do Sistema Único de Saúde, né, que já tem todas essas informações de fácil acesso aí para a população. Agora a gente fala sobre, né, o mês, né, que a gente vai falar sobre essa conscientização, né, Fevereiro Roxo, que entra na questão de orientar e informar as pessoas sobre as doenças que, ao mesmo tempo, elas estão aí, são reais, mas são pouco faladas. Então, essa a mensagem, né? Queria que o doutor Rafael deixasse aqui também, né, um parecer em relação à mensagem que fica dessa conscientização, e mais do que tratar a doença, ter esse apoio psicológico também, né? Que o Sistema Único de Saúde também tem todos os setores, né, os profissionais aí que estão disponíveis para acolher esse paciente, né, dar apoio a esse paciente e também à família, né, doutor Rafael? Tá, eu cumprimento, antes de mais nada, vocês da TV Câmara de Campinas por essa oportunidade de que se divulgue o Fevereiro Roxo, mas é importante que o Fevereiro Roxo ele se estenda por todos os meses do ano, porque eu sei que cada mês existe uma ênfase em alguma outra doença. Mas no caso nosso, que são doenças muito importantes, doenças que têm que ser diagnosticadas precocemente, e que esse fevereiro roxo, entre aspas, viu, Cassiano, ele perdure por todo o ano, né? E que essas pessoas procurem um reumatologista de confiança, que vá até eles, porque, como você bem colocou, a dor é um sinal de alerta, né? Então, assim, tem que saber o porquê dessa dor, né? E a melhor maneira de tratar esses pacientes. Então, é isso que o papel do reumatologista, ao lado do paciente, sempre ajudando, sempre esclarecendo, sempre aglutinando, promovendo a união entre o médico e o paciente. Isso é muito importante. A fibromialgia era uma doença que tinha essa invisibilidade, que hoje ela está se tornando mais visível. Isso é muito importante, ela é real, ela é verdadeira. Então, que esses pacientes acreditem no seu reumatologista, que procure o reumatologista para que ele tenha uma melhor conduta, um melhor tratamento. E a mesma coisa para o lúpus. É uma doença que realmente nos preocupa também, como a fibromialgia, bastante, mas que tem um alto grau de morbidade e, em alguns casos, infelizmente, até de mortalidade. Então, o esclarecimento e a oportunidade que vocês estão nos dando é muito importante. E eu, em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia, do nosso presidente, Dr. Zé Eduardo Martinez, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e sempre nos colocando à disposição quando necessário e quando chamados. Perfeito, doutor Rafael. Então, vamos ressaltar, né, a importância do diagnóstico precoce, a importância da gente conhecer o nosso corpo, sentir dor é um sinal de alerta, procurar o responsável, né, um profissional de saúde, e fazer o tratamento certo, né, não parar o tratamento, né. O senhor já deve ter visto, né, vários pacientes também que eles ficam desgostosos nesse sentido de sentir dor, saber que não tem cura, mas tem o tratamento, mas o psicológico fica abalado, e interromper o tratamento, né? É importante ressaltar a importância de se fazer esse tratamento adequadamente, mesmo que a longo prazo, né? Porque é isso que acontece, né, doutor Rafael? Não pode parar. Sim, sim, é um tratamento para a vida toda. Aí eu brinco com os pacientes, ó, você casou comigo. Tá, eu vou falar para minha mulher que eu tenho várias pacientes que estão casadas comigo, e é assim com todos os reumatologistas. Porque se você tem uma doença crônica, o acompanhamento e o tratamento é crônico, né? E a adesão ao tratamento, ele é fundamental. E você fazer com que o paciente tenha essa adesão é uma arte. Então, você
essa relação médico-paciente, ela é muito importante. O paciente sentir segurança com o médico que está acompanhando, que o está assistindo, né? Isso é fundamental. E, repito, envolver a família das pessoas. Elas têm que estar presentes. Porque se ela estiver presente, o paciente se sentir com apoio de lá e o apoio de cá, esse paciente ele tem uma grande chance de ter um sucesso no seu tratamento. Mas, repito, acompanhando, fazendo consultas periódicas, sabendo como é que está, porque pelo fato de não ter cura, é uma doença que pode ter momentos de piora, de melhora, e é onde a gente tem que estar exatamente em todos esses momentos junto do paciente, na sua alegria, na sua tristeza, na sua angústia, na sua felicidade. E é assim, doença crônica, a adesão do tratamento ela é fundamental. E você colocou muito bem aí nas suas palavras. Muito obrigada, Dr. Rafael. Foi uma satisfação recebê-lo aqui no programa. Nós estamos muito gratos, né, com a sua participação e também compartilhar aí toda a sua experiência aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, estamos à disposição em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito obrigada. Bom, o programa Saúde é a Vida fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Te espero na próxima edição. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Até mais.